Olá, hoje vou falar sobre direito ambiental em tempos de pandemia, as mudanças na legislação ambiental que foram aprovadas durante a pandemia da Covid-19. Somos do curso técnico em meio ambiente, disciplina Legislação Ambiental, professor Moacir Júnior, equipe Nádia Félix e Tayane Targino. Vou falar sobre uma matéria, agora que a gente pegou no site migalhas.com, que ele vem falando sobre o campo do direito ambiental brasileiro. As primeiras alterações implementadas referiram-se essencialmente ao funcionamento dos órgãos administrativos de controle ambiental. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, por exemplo, estabeleceu a suspensão de prazos processuais por tempo indeterminado, a partir do dia 16/3/2020. Por consequência, também foram suspensas as audiências de conciliação ambiental relacionadas a processos de apuração de infrações ambientais. Lembrando que essa matéria é de 2020. Ainda, o IBAMA prorrogou o prazo para entrega do relatório anual de pneumáticos, do relatório anual do Protocolo de Montreal e do relatório anual de atividades potencialmente poluidoras, o RAP, referentes a 2020, ano base 2019, até o dia de junho deste ano de 2020. No campo do direito ambiental brasileiro, as primeiras alterações implementadas referiram-se essencialmente ao funcionamento dos órgãos administrativos de controle ambiental. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CMBio, também determinou a suspensão dos prazos processuais por tempo indeterminado, a contar do dia 19 de março. Merece destaque o comunicado 737671/20, de Gabim, divulgado pelo IBAMA no dia 3 de abril. Ele traz diretrizes quanto ao cumprimento das obrigações ambientais relativas ao licenciamento ambiental federal durante a pandemia causada pelo coronavírus. No campo de direito ambiental brasileiro, as primeiras alterações implementadas referiram-se essencialmente ao funcionamento dos órgãos administrativos de controle ambiental. De acordo com essas diretrizes, as medidas ambientais ligadas de forma imediata e direta a níveis adequados de qualidade ambiental devem ser mantidas, tais como tratamentos de efluentes líquidos ou gasosos e de resíduos perigosos, garantia de estabilidade de solo, controle de risco de acidentes e de pronta execução de planos de emergência, caso necessário. Vamos ao projeto de leis que foram alteradas. O projeto de lei número 3020 de 2020, de 1º de junho de 2020, por senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, altera a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências para aumentar as penas aplicadas aos crimes ambientais praticados na vigência de reconhecimento de estado de emergência ou de calamidade pública. O projeto de lei número 870 de 2020, de 24/3 de 2020, por senador Alexandre Vieira, Cidadania, Sergipe, altera a lei número 9.990, a lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, lei dos partidos políticos, e a lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Lei das Eleições, para autorizar os diretórios nacionais dos partidos políticos a doarem recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas para ações incluídas em políticas de enfrentamento de emergências de saúde pública, de calamidade pública ou de desastres naturais. O projeto de lei número 2328 de 2020, de 30 de abril de 2020, por senador Rodolfo Rodrigues, Rede AP, dispõe sobre a proibição de queimadas na Amazônia legal, enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6 de 2020, devido à pandemia de Covid-19. Olá, meu nome é Tayane e eu vou falar um pouquinho da matéria que a gente encontrou de 2020, falando que o desmatamento bateu recorde, enquanto o Executivo avança a agenda de flexibilização de regras de proteção ambiental. E esse site, ele fala, o Nexo Jornal, lá no finalzinho tem um link para quem tiver interesse de olhar, tá? Ele dá alguns pontos e ele fala que o desmatamento na Amazônia ele teve alta de 64% em abril em relação ao mesmo mês em 2019. Recomendações de isolamento impuseram restrições às atividades de campo de agentes ambientais. E aí, somados às dificuldades da pandemia, há episódios de violência contra servidores. O que aconteceu? As pessoas tiveram que ficar em casa, e foi feita uma campanha, ainda está sendo feita, essa campanha para que as pessoas fiquem em casa. E o que aconteceu? Os servidores, eles não puderam dar continuidade aos trabalhos de fiscalização das áreas, das que já são ocupadas, ou das que vieram a serem ocupadas a partir desse momento. E aí o povo aproveitou que não havia fiscalização e simplesmente começaram a tomar posse de pedaços de terra e fazerem os desmatamentos, ou até fazerem queimadas, sem poder fazer. E também pessoas que trabalham com mineração começaram a explorar, e então foram surgindo vários episódios, e teve esse aumento aí de desmatamento que saíram em vários jornais, A gente botar para pesquisar, vai aparecer vários pontos. E aí, desde a chegada do vírus no Brasil, a política do Ministério do Meio Ambiente e de órgãos como o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, eles passaram por mudanças, E aí essas mudanças gerou tudo isso. Tem outro jornal também que eu estava dando uma olhada e ele fala que nos análises mais detalhados dos últimos 10 anos eles indicaram uma tendência mesmo de desmatamento, E aí essa foi reiterado em larga escala em alguns grandes imóveis rurais, ou concentrados em assentamentos, em áreas de proteção ambiental, que é o APA, e que permite a ocupação humana. E nesses desmatamentos ilegais, ele tem praticamente endereço certo, ou seja, assim, é mais fácil identificar o local. E no auge do confinamento da pandemia foram que houve, esses desmatamentos. E o que aconteceu, Nas terras indígenas, houve um aumento, associado à invasão por grileiros. O que são os grileiros, Os grileiros, eles usam da falsificação de documentos, eles envelhecem documentos, eles forjam documentos para conseguir a posse de determinada área da terra, como se quisessem comprovar que eles são donos daquele local, E
é como se tivesse comprovado, né, de que eles são donos daquele terreno. E aí teve o aumento dessa invasão dos grileiros, dos madeireiros também, dos garimpeiros, e eles têm sido até apontados como os principais vetores da Covid, inclusive nas comunidades indígenas. E aí, tanto que os indígenas, né, as populações ribeirinhas ali da região do Tapajós, eles buscaram ir, inclusive, se isolar no interior da floresta para que a Covid não chegasse ali. Então, aí vocês imaginam, né? Já estava tendo o problema do desmatamento, o problema da ocupação ilegal da terra, e ainda assim estava aí sendo espalhado também o vírus, né, nas terras indígenas, né? Então, um povo que já está isolado, né? Então, assim, se não tivesse ido esse povo até lá, né, querer tomar aqueles pedaços de terra, vamos dizer assim, a doença nem chegaria, né, nos índios, né? Então, mais outro porém, né, além do desmatamento super agravante, assim, tem sido comentado em vários locais, e ainda assim a infecção, né, do novo coronavírus na população indígena, né? Então é um pouco absurdo. E aí uma operação de GLO, que é a garantia da lei e da ordem, ela foi decretada em 7 de maio. Ela autoriza o uso das Forças Armadas em operações de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia e submete as decisões dos órgãos ambientais, aos militares e ao Ministério da Defesa. A mudança das regras sobre a madeira, o carregamento deve receber liberação de exportação apenas da Receita Federal, que, segundo o IBAMA, só faz a autorização após verificar se a origem da madeira é legítima. A anistia a desmatadores na Mata Atlântica. O Ministério do Meio Ambiente deu anistia a proprietários rurais que desmataram e ocuparam até julho de 2008 áreas protegidas dentro da Mata Atlântica, bioma que ocupa 17 estados do país. Agora, pode-se voltar a produzir nesses locais, no lugar de pagar multa e regenerar a floresta, que era a regra até então. Outro absurdo, né? Se a gente já tinha aí essa regra, né, de regenerar, né, de reimplantar, né, ou então até de pagar uma multa, né, caso aquele local fosse desmatado, né, e tivesse sendo produzido outras coisas, né, e tivesse sendo colhido. E no lugar de ser regenerado, não vai ter, foi suspenso, né? Então, outro motivo, assim, preocupante para a floresta, né? Para a Mata Atlântica. A pressão pela medida provisória 910, que tem como objetivo definir novas regras para a regularização de terras no país, flexibiliza normas anteriores, permitindo a legalização de grandes áreas públicas ocupadas recentemente. Atualmente, terras públicas, como áreas de florestas ocupadas 5 anos atrás, são tratadas como invadidas e não podem ser regularizadas. A medida provisória muda isso, entre outros pontos. 3 pontos da medida provisória 910. Ampliação do marco temporal. A medida provisória 910 amplia o marco temporal para a legalização de ocupantes de terra pública. Para críticos, a ampliação do marco premia a grilagem e o desmatamento ilegal praticado nos últimos anos, que foi o que a gente comentou lá no começo, né? E aí, infelizmente, como não tem uma legalização, né, o grileiro chega e diz que é dono daquele local e fica por isso mesmo. Autodeclaração para grandes propriedades. A medida provisória também permite que imóveis da área de até 2.500 hectares possam ser regularizados com base na declaração do ocupante, sem necessidade de vistoria em loco para averiguar quem ocupa a área. Para críticos, ela premia médios e grandes invasores de terras públicas. Ou seja, né, mais um problema que está dando aí um espaço, né, vários hectares, né, para pessoas invadirem e fazerem mais uma vez o que quiserem com aquele pedaço de terra, né? Infelizmente. E aí, sem compensação ambiental. A medida provisória não exige que os ocupantes que se beneficiarem da regularização do imóvel tenham que fazer a regularização ambiental das áreas ocupadas.
Para os críticos, a ausência de regra favorece quem está à margem da lei, pois essas pessoas terão um benefício, né, que é a falta de obrigação de se adequar à lei ambiental que seus pares não têm. Ou seja, né, a gente já tem a questão da ignorância, né, de não saber da questão ambiental, e aí ainda os ocupantes, né, eles ficam isentos de regularizar, né, um pedaço de terra, como a gente vê aí, né, no meio da floresta, é uma figura só ilustrativa, né, mas é muito possível que seja mais ou menos por aí, e aí a pessoa fica à vontade para fazer o que ela quiser, né, nesse pedaço de terra. Outra matéria aqui, né? Ele fala que recorde em 5 anos. A área é do mesmo jornal, tá, gente? Só é outro ponto que ele está falando aqui. Que a área desmatada entre janeiro e abril de 2020 supera valores de 2016, 2017, 2018 e 2019. Então, vocês imaginam aí. No ano de 2020, né? Essa área ela foi muito desmatada em relação a 4 anos atrás. Ele fala que o coronavírus teve primeiros casos de infecção confirmados no Brasil em fevereiro. Ele virou uma oportunidade para desmatadores avançarem sobre as áreas florestais, enquanto a Covid é prioridade e os órgãos de fiscalização diminuem o ritmo de trabalho por razões sanitárias, segundo especialistas. Eles também apontam as ações do governo como motivo que incentiva os desmatadores a continuar, pois há a expectativa de impunidade, que foi também outro motivo que a gente tinha comentado, né, que justamente por terem essa consciência, né, que as pessoas estavam ficando em casa, né, então o que estava acontecendo? Eles estavam aproveitando para cada vez mais desmatar e invadir terras e fazerem o que viesse na mente deles, né, querendo se aproveitar do momento. E abaixo da Amazônia, que é o Pantanal, o bioma que fica no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, teve o início de um ano com o maior número de queimadas do século. Segundo dados do programa Queimadas do INPE, houve 602 focos de calor no bioma em março e 784 em abril. Antes, o recorde de queimadas do Pantanal havia sido em 2019. Né? Então, mais uma prova, né, de que as queimadas avançaram e pioraram, né, de um ano para o outro, praticamente, porque ele está comparando aqui que 2019 já tinha sido teve um grande aumento, né, mas 2020 bateu o recorde, né, então, infelizmente, é algo sério. E, infelizmente, de acordo com a reportagem aqui, né, que nós lemos, as leis, elas ainda não estão, assim, firmadas, né, elas não estão validadas, né, na verdade, nós estamos até com deficiência de fiscalização, né, então, infelizmente, houve essas mudanças, né? Houve as mudanças nas leis que acabaram beneficiando as pessoas que estão destruindo, né, o meio ambiente, infelizmente.